Mais um? Tá bom, então eu vou contar mais um relato e esse sim é o último, tá bom? A maledite que acabou com o meu namoro. Oi, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana, sempre quis dizer isso. Os nomes já estão trocados. O meu relato começa em 2013, quando conheci o meu ex. Na verdade, nos conhecíamos desde criança, mas só no ano de 2013 é que tivemos contato e começamos a namorar. Eu com 20 e ele com 18. O Caio logo me pediu em namoro, e daí nós não desgrudávamos mais. Eu conhecia a Maledite, pois na época a família dela passava muita dificuldade e eu e minha mãe sempre ajudávamos com roupas, alimentos, etc. O contato com ela sempre foi assim. Eu ia levar as coisas. Ela agradecia e conversávamos, pois minha mãe morava do lado da casa dela. Então, quando fizemos uns 3 anos e meio de namoro, o Caio foi ao cinema com os amigos, entre aspas, e demorou muito para chegar. Ana, eu nunca tinha desconfiado de nada, mas aquele dia algo apitou na minha cabeça. Nessa época, ele já morava na minha casa, pois a família dele tinha se mudado e ele trabalhava perto da minha casa, e foi melhor ele ficar. Quando liguei... Como? Nessa época ele já morava na minha casa, pois a família dele tinha se mudado. Era melhor ele ficar. Entendi. Quando liguei, ele me deu uma desculpa esfarrapada. E eu falei que se ele não viesse para casa, ele dormiria na rua. E ele chegou bêbado e foi dormir. E depois disso ele se desculpou e nós seguimos. Fizemos 4 anos em fevereiro de 2017. E em abril era meu aniversário. Como gostávamos muito de viajar, fomos com o padrasto, com a mãe e com os amigos deles comemorar o meu aniversário. Estávamos todos na praia e ele sumiu com os amigos, me deixando sozinha na areia. Demorou mais de 2 horas para aparecer. Depois de eu ter ido a todos os lugares atrás dele com a minha sogra. Então ele volta ali com os amigos, dizendo que o celular do amigo desligou e foram procurar um lugar para carregar. Ah, Ana, aquilo foi o cúmulo para mim. Então eu quis vir embora para São Paulo e acabou que todos vieram embora também. Quando chegamos, eu quis conversar e ele me pediu um tempo. Eu disse que não dava tempo, era melhor terminar. Eu fiquei arrasada, quase entrei em depressão. E então, depois de meses chorando, eu voltei a sair. Foi quando uma vizinha me fala que viu ele andando de mãos dadas com uma menina. E quando andando de mãos dadas com uma menina, e quando viu, a vizinha soltou. Como assim? Tá. A vizinha viu ele andando de mãos dadas com uma menina, e quando ele viu que a vizinha viu, ele soltou da mão da menina. Ana, aquilo acabou comigo. Eu fui atrás para saber e descobri por um amigo dele que essa menina era a Maledite. E lembra do dia do cinema? Ele estava com ela. Aquilo acabou mais uma vez comigo, mas eu segui. Então ele ia com ela atrás de mim em toda festa. Então ele ia com ela atrás de mim em toda festa, ele estava com ela junto, para esfregar na minha cara. Pois quando fazia 2 meses que a gente já estava separado, ela estava grávida de 3 meses. E então eu superei e segui minha vida. E os anos foram se passando, mas é aí que começa o sobrenatural. Esse ano de 2022 fez 5 anos que estamos separados e ele ainda está com a Maledite. Eu arrumei um namorado incrível, que é outro relato que depois eu mando. Arrumei um namorado incrível que me trata como uma princesa. Quando numa noite eu sonho com o Caio me pedindo socorro, me pedindo ajuda, pois ele teria achado uma amarração que a Maledite teria feito para ele. Ele me pedia desesperado para ajudá-lo, pois eu era a única que poderia desfazer. Implorava a minha ajuda e segurou a minha mão, e eu mostrei a minha aliança. Foi quando eu acordei. Ana, quando eu olhei, a minha mão, onde estava a minha aliança,
estava muito inchada. O dedo da aliança estava com alergia. Tipo quando a pele resseca muito e racha, a aliança não entrava no dedo de jeito nenhum. Mostrei e contei para minha mãe. Foi quando a entidade da minha mãe veio em terra e me contou tudo, pois agora eu já estava preparada para saber. A Maledite fez amarração para ele, para tirar ele de mim e ficar com ela. Mas a amarração é só carne. O pensamento dele ainda estava em mim. Disse que direto ela pegava ele olhando as minhas redes sociais e aí eles brigavam. Ele falava para ela que eu era melhor e não fazia o que ela fazia. Bom, o meu sonho foi um pedido de ajuda do espírito dele, pois estaria terminando o tempo da amarração. Acho que é isso. A entidade falou que se eu quisesse, era para acender uma vela e fazer uma oração para ele, mas que teria que ser de coração. Eu fiz e chorei muito. Foi um choro de dó e de alívio ao mesmo tempo. Então passou na cabeça e aí eu coloquei a minha aliança no sal grosso. Na hora, o meu dedo voltou ao normal e aí a minha aliança entrou. Ana, o Caio sempre foi muito bom para mim. Eu sempre achei estranho o jeito que foi terminado o nosso relacionamento. Ele não era daquele jeito. E desde o ano passado eu estou entendendo a espiritualidade e já foi me dito que os meus sonhos são revelações. E já ajudei a minha mãe e a amiga dela com sonhos, pois tinha outra Maledite na vida delas. É um outro relato para depois. Em resumo, ele não é feliz com a Maledite. A cabeça dele sempre está em mim e ela quer de qualquer jeito mudar isso, mas a amarração não adianta. Fica aí de exemplo para quem pensa em fazer esse tipo de coisa. Você terá o corpo da pessoa, mas nunca o amor e o pensamento. Eu estou mais feliz do que tudo hoje. Pode ser que ano que vem eu e meu namorado talvez a gente se case no ano que vem e eu só peço luz e amor na vida. Já a Maledite tem que conviver todos os dias com o pensamento do Caio em mim e a tristeza de saber que ele nunca vai ser para sempre dela. Obrigada por ler e desculpe os erros, espero que não tenha ficado muito longo. Amo seus relatos e assisto todos os dias limpando a casa. Um beijo para você, muito obrigada. E então, vejo muito disso, né? Que as amarrações, a pessoa tá, mas não tá contente. Você consegue com que a pessoa esteja ali, né? Com você, mas nem a pessoa entende por que tá, né? Fica aquela coisa forçada mesmo. Briga, sempre tem briga.